Você sabia que existem ações que pagam dividendos muito acima da média do mercado? Isso mesmo, empresas que distribuem parte do lucro aos acionistas em forma de dividendos ou proventos e podem oferecer uma renda extra para quem investe. Só que escolher as ações certas, as melhores ações, pode ser um desafio para quem está começando a investir agora. Então fica nesse vídeo que eu vou te apresentar 5 ações que são boas pagadoras de dividendos e com certeza vão pagar muitos dividendos esse ano. Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. Criei esse canal para te ajudar a investir melhor e vou compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu sei sobre esse mundo dos investimentos e vou compartilhar minha trajetória na bolsa de valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. Então pessoal, hoje vamos falar sobre uma estratégia que ela é muito procurada pelos investidores, especialmente aqueles investidores que buscam um complemento de renda passiva, que são ações boas pagadoras de dividendos. Se você está nesse vídeo, se você está buscando conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos, você com certeza já ouviu falar sobre dividendos. Basicamente, os dividendos é uma parte do lucro que é distribuído para os acionistas. E nesse vídeo eu vou te falar sobre 5 ações da nossa bolsa de valores que são conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos e vou também te explicar como elas funcionam e como você pode incluir essas ações na sua estratégia de investimentos. Assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo pode te dar uma orientação, uma direção de quais ações você poderia começar a estudar e com certeza pode fazer a diferença na sua caminhada como investidor. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo sobre investimentos e bolsa de valores e se você quer que eu traga mais vídeos como esse aqui para o canal. Não custa nada para você e o seu like e a sua inscrição me ajudam bastante. Então investidor, se você não sabe o que é dividendos, eu vou te explicar agora. Dividendos basicamente é um percentual do lucro da empresa que é pago aos acionistas periodicamente. Investir em ações de empresas que pagam bons dividendos pode ser uma estratégia muito inteligente para quem busca uma renda adicional ou até mesmo um complemento de renda passiva. Além disso, as empresas que costumam pagar dividendos, elas normalmente são vistas como empresas muito sólidas financeiramente, já que essa distribuição de dividendos, ela representa que a empresa está tendo algum lucro e está performando bem. Óbvio que nem sempre é assim, mas eu vou te mostrar alguns indicadores e vou te explicar como você pode verificar se as empresas que você está analisando realmente são boas pagadoras de dividendos porque elas têm lucros consistentes ou se é uma empresa que está apenas queimando todo o caixa que ela tem. E é importante lembrar, pessoal, que os dividendos eles não são garantidos, certo? A distribuição de dividendos ela faz parte da política da empresa. Então, a empresa pode decidir se ela vai pagar dividendos uma vez no ano, 2 vezes no ano, se ela vai distribuir apenas 50% do lucro líquido que a empresa teve, ou então se em algum determinado período a empresa não vai pagar dividendos. E isso é muito normal porque muitas das empresas preferem reter os seus lucros, reter os pagamentos de dividendos para os acionistas para poder reinvestir no próprio negócio e assim gerar mais caixa e mais lucro para os acionistas no futuro. Então, pessoal, existem alguns critérios que são extremamente importantes para você avaliar se uma empresa ela é uma boa pagadora de dividendos ou não. O primeiro critério que você tem que observar é o histórico de pagamentos dessa empresa. Você precisa verificar se a empresa que você está estudando ela possui um histórico de pagamento de dividendos, certo? Se ela possui um histórico de pagamento recorrente com consistência, porque esse histórico ele vai indicar se a empresa ela está financeiramente saudável e também se a empresa é capaz de continuar pagando bons dividendos no futuro. Eu recomendo que quando você estiver estudando a sua ação, a sua empresa que você vai investir, que você olhe pelo menos os 5 últimos anos ou, se tiver histórico suficiente, os 10 últimos anos de pagamentos de dividendos dessa empresa. Se você observar que essa empresa pagou dividendos todos os anos de forma consecutiva e muitas vezes até aumentando o pagamento de dividendos, isso é um forte indício de que essa empresa é uma ótima pagadora de dividendos e que ela realmente é uma empresa muito sólida. Outro critério que você precisa analisar quando você está prestes a investir numa empresa boa pagadora de dividendo é o payout. O payout basicamente é o percentual do lucro que a empresa paga aos acionistas em forma de dividendos. De uma forma mais simples, investidor, basicamente é o seguinte: se uma empresa ela lucra, por exemplo, 100 mil reais e essa empresa tem uma política de distribuir um payout de 50%, significa que desse lucro de 100 mil reais que a empresa teve, 50 mil reais vai ser distribuído aos acionistas em forma de dividendos. Já que o payout dessa empresa é de 50%, então 50% do lucro vai ser distribuído aos acionistas em forma de dividendos. Outro critério que é bastante importante para você avaliar quando você estiver decidindo em qual empresa você vai investir é o dividend yield.
Basicamente, o dividend yield é a taxa de rendimento dos dividendos da empresa com relação ao preço das ações. Por exemplo, suponha que o preço de uma ação seja de R$10 e essa ação ela vai distribuir R$1 em forma de dividendos por cada ação que você tem. Se ela vai distribuir R$1 e a ação vale R$10, significa que essa empresa, essa ação possui um dividend yield de 10%, porque R$1 é igual a 10% de R$10. O quarto ponto que você precisa avaliar é a lucratividade e o crescimento dessa empresa. Bem similar ao histórico de pagamentos que eu falei quase agora, investidor, é muito importante que você avalie a lucratividade e o crescimento da empresa através de um histórico. Ou seja, essa empresa ela precisa ter um histórico de crescimento. Vamos supor que essa empresa cresceu 10% ao ano durante 10 anos. Isso é um forte indício de que essa empresa está bem posicionada no setor dela e que ela provavelmente tem condições de continuar pagando bons dividendos. Porque, como eu falei, o dividendo ele é um percentual, ele é uma parcela do lucro da empresa. Se a empresa não tem lucro, não tem como ela pagar dividendos. Então é importante que você esteja bem atento a isso, ao histórico de lucratividade e de crescimento dessa empresa. E o quinto ponto, investidor, que você precisa avaliar quando você está decidindo em qual empresa você vai investir, é o setor que essa empresa está inserido. É muito importante que você escolha ações que elas estejam em setores que são considerados perenes, ou seja, setores que tenham uma demanda constante, como por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, o setor bancário, o setor de seguros. Se você perceber, uma coisa que todos esses setores têm em comum é que são setores essenciais para qualquer economia funcionar. Nenhuma economia hoje em dia funciona sem um sistema bancário bem definido, sem acesso à energia elétrica, sem telecomunicação. Então, setores perenes são aqueles setores que a gente considera a prova de crises. Lembrando, pessoal, que todos esses critérios que eu falei para vocês é apenas uma parte do processo de escolha de ações que são boas pagadoras de dividendos. É muito importante que você faça uma análise mais detalhada e mais profunda com relação à empresa que você está pensando em investir. E agora eu vou te apresentar quais são as 5 ações que eu trouxe aqui hoje. Então, vamos para a tela do meu computador. Bom, pessoal, a gente já está aqui no site do Investidor 10, que é o site que eu tenho utilizado nos últimos meses para analisar todas as ações que eu estou de olho ou que eu pretendo investir. E a primeira ação que eu trouxe hoje aqui para vocês é a ação da Taesa, código de negociação TAEE11. Só lembrando, pessoal, que esse final 11 aqui no ticket da ação significa que ela é uma unit. Caso você não saiba, existe basicamente 3 tipos principais de ações, que são as ações ordinárias, as preferenciais e as units. E o final delas é representado respectivamente pelo final 3, 4 e 11. Eu posso falar disso um pouco melhor em outro vídeo se vocês quiserem, deixem aqui no comentário. Mas vamos lá, pessoal. Basicamente, quando eu analiso uma ação, ou se eu quero saber se essa ação é uma boa pagadora de dividendos ou é um bom investimento, eu analiso algumas métricas, alguns indicadores que para mim são os mais importantes para fazer um filtro inicial e eu tomar minha decisão se vale a pena continuar estudando sobre esse ativo ou não. Então eu vou passar uma listazinha rápida para você memorizar quais são esses indicadores. O primeiro deles é o PL, depois o PVP, o Dividend Yield, o Payout, a margem líquida, o ROI e a dívida líquida da empresa. E a gente vai passar por cada um desses indicadores aqui hoje. Primeiramente aqui, pessoal, a gente já pode observar a cotação da Taesa, está sendo negociada a R$ 35,88, com a valorização de 10,7% nos últimos 12 meses. E aqui a gente já pode observar o PL da empresa. Basicamente o PL é o preço sobre o lucro da empresa. Esse indicador demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros dessa empresa aqui. Em outras palavras, de uma forma mais simples para você entender, esse número aqui do PL, ele indica em quanto tempo você teria o seu investimento de volta em forma de lucro. Nesse caso, em aproximadamente 6,6 anos, você teria reavido todo o dinheiro que você investiu na empresa da Taesa apenas em forma de lucro. Esse outro indicador aqui é o PVP, pessoal. Basicamente, ele indica o preço sobre o valor patrimonial da empresa. Nesse indicador a gente pode observar se a empresa está sendo negociada a múltiplos maiores do que o que ela realmente vale. Quando o PVP é igual a 1, significa que essa empresa está sendo negociada pelo valor justo, pelo valor que ela realmente vale. Quando o PVP está acima de 1, significa que essa empresa está sendo negociada a um valor maior do que o que ela normalmente vale. E abaixo de 1 significa que a empresa está com deságio. Acima de 1 a gente chama de ágio e abaixo de 1 a gente chama deságio, ou seja, a empresa está sendo negociada
por um valor abaixo do que o que ela realmente vale. No caso da Taesa, você pode observar que ela está sendo negociada a múltiplos maiores, o que é bem normal para essa empresa, já que a Taesa é uma empresa de excelente qualidade e normalmente na bolsa de valores, para empresas que possuem uma qualidade maior, elas realmente são negociadas a múltiplos maiores, salvo algumas exceções. E aqui a gente pode observar o Dividend Yield, que basicamente mostra o rendimento em forma de proventos distribuído ao longo dos últimos 12 meses. No caso da Taesa, a gente pode observar um Dividend Yield muito atrativo de mais de 17% ao ano. Aqui também a gente pode observar um gráficozinho que o site do Investidor 10 já fornece para nós, que é uma tabelinha de rentabilidade das ações da Taesa, em que você consegue observar a rentabilidade do mês passado até mesmo a rentabilidade dos últimos 10 anos. E nessa segunda linha é a rentabilidade real, já descontando a inflação. Indo para essa parte aqui, que é a parte mais importante, pessoal, que são os indicadores fundamentalistas. Como eu falei, a gente já deu uma breve analisada no PL, no PVP e no Dividend Yield. Aqui de cara a gente já consegue ver o payout da empresa. Como eu comentei já anteriormente, o payout ele é o percentual do lucro que é distribuído para os acionistas em forma de dividendos ou proventos. E a gente pode observar aqui que a Taesa ela tem pago um payout de 61%, ou seja, de tudo que a empresa lucra, 61% é distribuído em forma de dividendos aos acionistas. É um payout muito bom, muito atrativo. Aqui a gente já pode observar a margem líquida da empresa, que basicamente é quanto a empresa consegue rentabilizar com base nos investimentos que ela faz. Então, por exemplo, a cada R$100 que a empresa Taesa investe, aproximadamente R$65 retornam em forma de lucro. Aqui a gente já pode observar também o ROI da Taesa. O ROI significa retorno sobre o patrimônio líquido, basicamente é a capacidade da empresa de agregar valor, de rentabilizar o patrimônio líquido que ela possui. Eu considero um ROI acima de 10% já interessante, mas algumas pessoas também já consideram que acima de 15% seria o mínimo aceitável. Mas independente dessas duas opções, a gente pode observar que a Taesa passa em todas elas. O ROI da Taesa realmente é um ROI extremamente interessante, em torno de 26%. E se você clicar nesse ícone aqui, a gente pode observar o histórico do ROI da Taesa. Então observem que historicamente a Taesa ela possui um ROI de 23,99% e em pouquíssimos períodos ela ficou com esse ROI abaixo de 15%. Então realmente a gente pode observar que é uma empresa extremamente rentável e lucrativa. Aqui a gente pode observar que a empresa ela tem um pouco de dívida, ela está um pouco endividada, mas isso não é problema porque se você observar nesse indicador aqui ao lado, na dívida líquida sobre o EBITDA, que basicamente é a capacidade operacional da empresa de gerar caixa, a gente pode observar que em 3 anos de operações da Taesa, ela consegue quitar todas as dívidas da empresa. E aqui, pessoal, como eu falei, você tem um histórico desses indicadores fundamentalistas em que você pode analisar os últimos 5 anos e até mesmo os últimos 10 anos, que cai novamente naquilo que eu falei, que a empresa precisa ter um certo histórico. E se você tiver algum receio, investidor, de que você pode esquecer algum desses indicadores que eu falei, ou que você pode esquecer de olhar alguma coisa que realmente é importante, no próprio site do Investidor 10 ele já te dá esse checklist aqui do Investidor Buy and Hold, em que ele lista basicamente 10 itens que são extremamente similares a todos os que eu falei. Então, se a empresa ela tem mais de 5 anos de bolsa, se a empresa ela tem lucros consistentes nos últimos 20 trimestres, que são 5 anos, se a empresa possui um bom ROI, se ela apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, se ela possui uma boa liquidez, se ela nunca deu prejuízo, se ela é uma boa pagadora de dividendos, se a dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio, que no caso da Taesa não é, mas no caso específico da Taesa isso é justificado, se a empresa apresentou bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos e se ela é bem avaliada por todos os usuários do site Investidor 10. Então basicamente nesse checklist aqui você consegue ter um resumo e observar de forma bem rápida todos esses indicadores que eu te falei. E mais aqui embaixo você pode observar o histórico de dividendos da Taesa. E observem que desde 2013 a Taesa paga dividendos todos os anos de forma consecutiva e de 2019 para cá ela vem aumentando consideravelmente seus dividendos. A próxima empresa que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, é a CEMIG, código de negociação CEMIG 4, que são as ações preferenciais. A cotação atual da CEMIG está em R$10,90. Um ponto que eu esqueci de falar, pessoal, é o setor que a empresa está inserido. No caso da Taesa e da CEMIG,
Ambas as empresas elas são do setor de energia elétrica. A Taesa é focada na transmissão de energia elétrica e a CEMIG ela possui operações tanto na distribuição, na geração e também na transmissão. A cotação da CEMIG R$ 10,90, com a valorização de 24% nos últimos 12 meses, um PL de 5,9, ou seja, em aproximadamente 5,9 anos você consegue reaver todo o seu investimento em forma de lucro, um PVP de 1,14, ou seja, o mercado está disposto a pagar 1,14 vezes o que a CEMIG realmente vale, e um dividend yield nos últimos 12 meses de 14%. Aqui a gente pode observar novamente o PL de 5,9, o PVP de 1,14, o dividend yield de 14%, um payout de aproximadamente 40%, a margem líquida da CEMIG é de 11,65%. A gente pode observar aqui um ROI muito atrativo de 19,31%, uma dívida líquida bem pequena aqui, de aproximadamente 0,31 vezes o patrimônio líquido da empresa. Mas como eu falei, isso não é um problema, investidor, porque em apenas um ano aproximadamente a empresa consegue quitar todas as suas dívidas. Aqui a gente tem o histórico de indicadores nos últimos 10 anos e o checklist do investidor Buy and Hold. Observem que desse checklist, apenas esse quarto ponto aqui, a CEMIG não atendeu esse requisito, que é apresentar um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Só que um ponto importante, investidor, é que você não deve olhar apenas para esse checklist, porque se você observar aqui nessa interrogação, esse crescimento de receita ele é definido com base no indicador chamado KGR, que é o crescimento anual composto. O site Investidor 10 ele considera um KGR acima de 10% para considerar que a empresa apresentou bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Se você observar aqui em cima, investidor, o KGR de receita da CEMIG é de 9,43%. Então, digamos, por 0,6%, ela não foi considerada uma empresa que apresentou um bom crescimento nos últimos 5 anos. E aí cabe a você decidir se esse 0,6% faz tanta diferença sim ou não. Óbvio que em termos de rentabilidade faz, mas considerando que é uma empresa de um setor muito resiliente, que atende a praticamente todos os requisitos que eu falei aqui e que, querendo ou não, possui uma boa taxa de crescimento anual composta, cabe a você fazer esse julgamento se essa empresa vale a pena ou não. E aqui também a gente tem o histórico de dividendos da CEMIG, desde 2013 também paga dividendos consecutivos, com um dividendo atual de 14%. A próxima empresa que eu trouxe aqui, investidor, é uma empresa bastante conhecida por todos os investidores da bolsa, que é o Banco do Brasil, BBAS3. Aqui a gente observa novamente o PL de 4, o PVP de 0,75, o dividend yield de quase 10%, um payout de 36,14%, uma margem líquida de 13,11%, um ROI de 18,75%, também é um ROI bastante atrativo. E aqui a gente pode observar novamente o checklist do Buy and Hold. O único requisito que o banco não atende é esse daqui, que a empresa nunca deu prejuízo. Em alguns anos o banco deve ter dado prejuízo, certo? Mas se você observar o conjunto e todos os outros indicadores, você pode observar que realmente é uma boa empresa. Tem mais de 5 anos de bolsa, lucro nos últimos 5 anos, um bom ROI, bom crescimento nos últimos 5 anos, boa liquidez, boa pagadora de dividendos, bom crescimento no lucro nos últimos 5 anos. E aqui a gente pode observar o histórico de dividendos do Banco do Brasil. Desde 2013 também paga dividendos constantemente e caracteriza realmente uma boa pagadora de dividendos. E a quarta ação que eu trouxe hoje aqui, investidor, são as ações do Banco Santander, código SAMB3. Aqui novamente a gente observa o PL da empresa, o PVP, o dividend yield, e a gente pode observar o payout de praticamente 60%, uma margem líquida de quase 14%, um ROI de 15%, também bastante interessante para um banco. Aqui a gente tem o histórico de 10 anos dos indicadores fundamentalistas do Banco Santander, você pode olhar com mais calma depois. E vindo aqui para o checklist do Buy and Hold, existem dois pontos em que o Banco Santander não atendeu os requisitos, que foram apresentar um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos e um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos. E a gente pode observar aqui que desde 2013 a empresa também paga dividendos, né? Em alguns anos pagou menos, só que pagou consistentemente em todos os anos. E a última ação que eu trouxe hoje, pessoal, é a ação da BB Seguridade, uma seguradora. Tem um PL de 11,51, um PVP de 9,16. O dividend yield da BBSE atualmente está em 2,98%, mas isso aqui é devido ao preço da BB Seguridade, que esticou bastante nos últimos tempos. E como o dividend yield é calculado pegando o total de proventos e dividendos que foram distribuídos sobre o preço da empresa, naturalmente com a ação muito esticada, esse dividend yield aqui teria que ser realmente baixo. Mas tem um payout de 102%, uma margem líquida de 82% praticamente, um ROI de quase 80%, monstruoso esse ROI da BB Seguridade. A empresa não tem dívida, veja que a dívida aqui está negativa, ou seja, isso aqui é caixa que a empresa tem. Empresa com mais de 5 anos de bolsa,
Empresa que lucrou nos últimos 5 anos, um bom ROI, nunca deu prejuízo, boa pagadora de dividendos, apresenta bom crescimento de lucros e é bem avaliada pelos investidores. Note que o dividend yield atual da BB Seguridade é 2,97, mas se você pegar a média dos últimos 5 anos, esse dividendo está em 10,33%. E observem que desde 2016 a empresa paga dividendos consecutivamente. Então, pessoal, para resumir esse vídeo, quando você está escolhendo ações que são boas pagadoras de dividendos, é muito importante você levar em consideração fatores como consistência de pagamento desses dividendos, o histórico financeiro da empresa, o potencial de crescimento dessa empresa, o setor que ela está inserido. Quando você segue esses critérios, você aumenta suas chances de encontrar bons investimentos que vão te trazer muito retorno no futuro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixa o like aqui nesse vídeo para eu entender que vocês querem mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!